Iniciar. Deixa eu passar o celular pro Thiago aqui. Vamos lá, Thiagão. Só virar a câmera aí. Aí, já virei. Vamos lá, vai. Aí, isso. E aí, tá pegando bem? Vamos lá. Manda pra cá rapidinho, deixa eu convidar algumas pessoas aqui, Pastor Flávio. Vou convidar o senhor aí, Pastor Eliezer. Vou mandar pra vocês aí o link também. Vamos ver como é que vai ficar, enquanto essa galera vai chegando aqui. Irmão, você tá ligadinho conosco aí na Rádio Fala Brasil, transmissão aqui do Centro de Recuperação Vencedor. Nosso amigo Pastor Flávio, ensinando pra cá, Pastor Giovanni, ensinando pra cá, aquele outro pastor ali simpaticíssimo, Eliezer ali, cheio de money, abanando uma mão pra cá. Quando ele abana a mão assim, que vai chegar aí, tá? Abana aí, pastor, abana aí. Agora! Eita, agora, vai chegar. Eita, meu, tô querendo também, tô na fila. Sai da fila, Damasceno, sai daí. Damasceno não fura a fila. Eu vou ter que ser sem chamar porque tá fraco a conexão. Mas tá ao vivo aí, vê se tá aí. Tá. Vamos lá, vamos começar. Não tô conseguindo nem chamar ninguém. E aí, se eu tô ao vivo, por favor. Ok. Aí, tá ao vivo. Tô ao vivo? Não, peraí. Não? Ainda não. Agora eu tô conseguindo aqui. Peraí. Vai mexer com atraso. Não, é o delay. Como é que é, Pastor Robson? É o delay? Sim. É o delay. Tem que falar com o delay, né? Tem que falar com esse cara aí. A culpa é do delay. Esse tal de delay aí que fica atrasando a nossa transmissão. Agora tá. Ó o delay. Vou convidar aqui o Pastor Flávio, Pereira, Adriano. Ó o delay. Ao vivo e sempre. O Pastor Flávio não aparece. Flávio Ramos e o Flávio Pereira Adriano. Pastor Flávio. Aqui, esse aqui. 2? Não, só de baixo. É isso aí embaixo. Isso aí. Já fui, já convidei. Pastor Jorge Inácio, já convidei. Zé Elias. Pastor Flávio Pereira Adriano já está ao vivo. Enquanto isso, você vai chegando, pessoal. Vai chegando aí. Isso aí. Vamos junto aí começar aqui direto da Casa de Recuperação O Vencedor. Nossa live aí do nosso podcast Vigia Crente. Eu conto com você aí, você vai compartilhando, você que pode, fica ligado aí, porque hoje nós temos um tema aí bem relevante, como sempre, né? Aqui a gente sempre tem temas relevantes. O tema é o seguinte: trigo ou joio? Você sabe identificar? Quero a tua participação também, quero que você coloque sua pergunta aí, que a gente vai tentar esclarecer aqui sobre essas questões. Vamos iniciar já, estou convidando algumas pessoas, esperando o pessoal chegar mais um pouquinho aqui, chegar mais gente, e a gente começa já. Estamos começando com atraso porque eu tive um problema no meu celular na hora de fazer a transmissão. De todo mundo já estava safo aqui, só o meu que estava só misericórdia, mas já foi resolvido. Então a gente vai começar agora e vai ser uma bênção. Pastor Luiz Carlos, estou convidando, ele ficou de vir também. Não consegui o retorno dele, mas ele de repente pinta por aqui também. Pastor Luiz Carlos da Ademag, nosso amigo aí. Gente boa. Nome de Deus. Nome de Deus, isso é bênção na nossa vida. Então vamos lá, já convidei um bocado de gente. Agora eu vou pedir vocês para fazer um favor, para compartilhar essa live e também seguir a gente lá no YouTube, Vigia Crente. Eu preciso de 1000 inscritos para a gente poder fazer a nossa live. O pessoal lá de Manaus falou comigo que queria ver a live através da televisão, tinha que ser pelo YouTube, né? Então, me ajuda aí, pessoal, chegar a 1000 inscritos para a gente poder fazer a live direto do YouTube. Convidei aqui Igor David e vamos nós nessa nossa peleja aí. Apertem os cintos, senhores. que nós vamos começar. Pastor Reverendo Carlos Alberto já está aqui ao vivo.
E vamos que vamos. Lucas Aires, Deus abençoe, meu filho. Vamos lá, vamos para a luta? Vamos para a peleja? Deixa a sua pergunta aí. Quero que você me dê um retorno. Tá bom o som? Como é que tá aí a imagem? Tá tudo certo? Vamos lá, vem cá, Tiagão. Vamos lá começar a transmissão. Vamos que vamos para dentro. Isso. Virou, tira a mão daí. Isso aí, agora sim. Se quiser sentar, ficar mais perto. Tá dando para ver aí? Tá. O pessoal for comentando aí, vai fazer um aceno, tá bom? Agora é oficial. Bom dia, pessoal. Aqui é o Giovanni Santos, mais uma vez, direto da Casa de Recuperação O Vencedor, começando mais um podcast Vigia Crente. Estamos convidando você para compartilhar, para a gente poder ter um acesso a mais número de pessoas aí. Hoje o tema é trigo ou joio? Você sabe identificar? Do meu lado direito está aqui pastor Eliezer. Bom dia, Pai do Senhor, pastor Eliezer. Bom dia, Pai do Senhor, tudo bom? Grande abraço aí a todos que estão nos assistindo aí, tá? Vamos para cima. Vamos pra cima. Do meu lado esquerdo, pastor Flávio Pereira Adriano, pastor presidente aqui da Casa de Recuperação O Vencedor. Eu fui coordenador da Casa de Recuperação aqui durante quase 2 anos. Não deixou de ser meu pastor presidente, a gente está sempre aí nessa guerra junto com ele aí, ajudando na medida do possível. Eu estava trabalhando, viajando, então estava muito difícil. Agora saí do trecho, já estou mais fixo. E nós estamos voltando aí devagarzinho, estamos com um projeto aí, né? Sim. De voltar à libertação, orando a Deus e vai dar tudo certo. Dá um alô pessoal aí, pastor Flávio. Amém. Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus. Esse tema é muito bom, tá? Não perca esse tema. Se você tiver condição de parar um pouquinho para dar uma atenção, é muito bom, tá? Faça suas perguntas, compartilha essa palavra para poder abençoar outras pessoas. Então, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Maravilha. Mostra o pessoal aqui da Casa de Recuperação. Mostra aí, dá um alô aí, pessoal. Aí, pessoal aí na... Hoje com plateia, né? Com plateia, porque direto da Casa de Recuperação Vencedor é assim, tempinho frio, mas vamos partir para cima. Deixa eu começar aqui. Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24, Jesus vai trazer uma parábola do trigo e o joio. A epígrafe fala assim, ó, a parábola do joio. O 24 diz assim, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Que parábola de Jesus! A primeira coisa que nós vamos entender é que Jesus está falando do grande dia do Senhor, da colheita. Mas o interessante é que ele vai trazer a parábola do trigo e do joio. Ele vai dizer que é necessário que o trigo, o joio, nasça no meio do trigo. Os ceifeiros queriam arrancar o joio. E falou, Senhor, deixa que a gente arranca, porque isso aqui é uma erva daninha. Isso vai estragar a sua plantação, porque tu semeaste semente boa e nasceu a semente ruim aqui. Quer que a gente arranque? O Senhor falou, não arranque agora não. Porque ao tentar arrancar o joio, vocês vão acabar arrancando o trigo também. Deixa-os crescer junto. Quando chegar a época da colheita, eu vou mandar os ceifeiros e vocês primeiro vão arrancar o joio, atá-los em feixes e eles vão ser lançados no fogo. E o joio, o trigo você vai separar e vai colocar no celeiro. Então vai haver uma separação. Entendendo isso que é totalmente espiritual e que isso está se falando como o dia do juízo, a gente também pode entender que se o Senhor disse
que tem que deixar o joio crescer no meio do trigo para não ser arrancado o trigo, a gente entende que tem joio em vários lugares. Eu comecei a pegar essa expressão e não só trazer para a área da igreja, mas eu também estou abrindo meu podcast porque muita gente que não é crente assiste, pessoas que são simpatizantes do Evangelho, pessoas que estão afastadas do Senhor, estão assistindo o nosso podcast, está tendo uma boa aceitação. Hoje também ficou de vir aqui o mestre Del fazer uma participação com a gente. Então, a aceitação está sendo boa. E eu quero trazer isso abrangendo todas as áreas da nossa vida. Eu perguntei lá, tem trigo e joio na igreja? Tem. Tem trigo e joio na polícia? Tem trigo e joio na política? Tem trigo e joio no bairro? Então tem trigo e joio em todos os lugares. Agora, você sabe identificar o trigo do joio? Isso que nós vamos começar a partir de agora, fazer a pergunta para os nossos pastores aqui. Vou começar com o pastor Flávio Pereira Adriano. Como identificar, como saber, primeiro vamos na nossa área, como saber quem é trigo e quem é joio na igreja? Bom, vemos que o texto de referência, né, ele é bem claro ao dizer, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, né, que é o verso 25, dele, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Porque o texto diz que quando a erva começa a espigar que apareceu o joio. Existe uma grande questão dentro dessa erva, que quando ela é lançada junto com o trigo e começam a crescer junto, primeiro que fazer distinção entre as duas é muito difícil, porque se parecem muito. E as duas se alimentam da mesma substância, da mesma coisa. O mesmo material, a mesma terra que alimenta o trigo é a mesma que alimenta o joio. Eles não se alimentam de coisas diferentes. Ou seja, a mesma comida que o crente come, o joio também come. Meu Deus! Então, não existe distinção de alimento. A questão é, quando eles começam a espigar, o que é começar a espigar? É quando eu começo a dar sinais dos meus frutos. Né? É quando eu começo a mostrar, na verdade, quando eu começo a devolver para todo agricultor, quando ele planta uma semente, ele espera a semente dar a sua erva, depois começa a crescer a espiga e depois o grão da espiga. O que é o grão da espiga? É justamente o fruto que eu devolvo para quem me plantou. A questão da diferença está quando eu vou devolver para quem plantou em minha semente o meu fruto. Maravilha! Então eu começo a mostrar, na verdade, que eu sou joio e não que eu sou trigo. Então eu preciso deixar que o próprio texto está dizendo, precisa crescer junto. A diferença vai estar quando a espiga começar a aparecer, quando os frutos começarem a aparecer. Então a diferença entre o joio e os trigos estão justamente nos frutos dele. Maravilha! Então, uma aula, né? Coisa boa demais, coisa forte. Então, para a gente identificar dentro da igreja o trigo do joio, a gente só olhar os frutos que cada um deles oferecem ou dão na hora da cega. Então, pastor Eliezer, sabendo agora que o joio não dá fruto, porque na verdade o joio não dá fruto, o joio não dá fruto. Então, quando a gente vai saber se o trigo ou o joio que está dentro da igreja, o que está dando fruto, a gente sabe que é o trigo. E o que não está dando fruto, que é infrutífero, é o joio. Aí, escute bem aqui, eu vou perguntar para o pastor Eliezer. Como é que a gente pode distinguir esses frutos para poder dizer, aquele ali é trigo e aquele lá é joio? Bem objetivamente, qual é o fruto que o trigo, estou falando como crente dentro da igreja agora, tá? O crente dá
para saber que ele é o trigo, e o que não dá a semente para saber que é o joio. Como identificar isso? Caráter cristão. Tá? Quando a pessoa vem aos caminhos do Senhor Jesus, ela vem como? Quebrada, arrebentada, tá? E a mesma palavra que vai para um, vai para outro. Vai para os dois. É aquilo que o pastor Flávio estava falando. A palavra é dada, é lançada, tá? E você só vai ver a diferença quando você vê o crescimento espiritual deles. E se o caráter não se moldar ao Evangelho, porque na verdade o caráter ele vai se moldar ao Evangelho de Cristo. E você percebe que aquela pessoa ela não quer mudança. Não existe isso, Deus não mudou, não. O joio não quer mudança, a gente já quer. dá para conhecer por aí. O joio Exatamente. não muda. Uma das características do joio é que ele não se curva, ele não é flexível. O trigo não, o trigo é maleável. E o joio ele é visto como uma erva daninha, algo venenoso, algo que se espalha. E o bom lembrar É danoso, ele né? se parece. Se parece, mas não é. É aquela pessoa que, além de não deixar o caráter ser mudado, ainda tenta contaminar, ainda tenta discernir para as outras serem igual. Então vamos lá. Rapidinho aqui que eu falo, que é o seguinte. O nosso podcast é um alerta e uma denúncia. A gente denuncia aqui e também faz um alerta. Então vamos lá. O joio tem roupa de crente, fala igual crente, anda igual crente, dá glória a Deus e aleluia igual crente. Às vezes fala mistério, mas ele não é transformado. É isso, pastor Flávio? Isso aí, justamente. Ou seja, ele reflete a imagem do outro. Ele que acontece? Ele não tem a verdade nele. O que ele tem, na verdade, é a aparência do outro. Ele até se parece, mas ele não tem verdade nele. Até se parece com o trigo. Sim, vai andar junto, vai crescer junto, você vai até julgar como se fosse joio. É bonitinho, né? Mas não é joio. Nossa. Não é como trigo, mas não é trigo, é joio. Então, vamos lá. Como a gente conhecer esse joio no meio do trigo? Eu estou pastor de igreja também, eu sei que é uma luta terrível quando você encontra o joio. Então deixa eu falar aqui, a gente está falando primeiro dentro da igreja, mas vai distribuir em todas as outras áreas. Então vamos lá. O crente, que ele é crente, ele vai para o culto, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele se veste igual crente, ele fala igual crente, porém ele não dá fruto. Ele dá trabalho para o pastor, não é isso? Porque o crente que é trigo, ele até tem os problemas dele e tem as lutas, mas ele não dá trabalho para o pastor. É isso, pastor Eliezer? O crente, o cristão mesmo. O trigo. Vamos. Isso. Ele muitas vezes tem problema, vai se aconselhar com o pastor, mas tá ali sempre somando. Tá ali para somar com a congregação, com a igreja, com os irmãos. O joio não. O joio ele vai pegar aquele problema todo e ele começa a espetar para o lado. Não, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é não, o errado é isso. Vai começar a soltar os problemas dele em forma de acusação e traz um transtorno para quem está perto. Então, resumindo aqui, o joio, ao invés de solucionar os problemas, Cria outro. ele cria o problema. Exatamente. E ele espalha o problema. Sim. Então é mais difícil de tratar. Pastor Flávio, e como tratar desses camaradas que são joio? É uma grande dificuldade. Por que uma grande dificuldade? Porque, por exemplo, o texto está falando aqui que quando cresceu, um deu a espiga, não é isso? Sim. Que é o que o texto está falando aqui. O outro não deu, então é fácil distinguir. Peraí, esse aqui está dando, esse aqui não está dando. Só que o grande problema desse que não está dando, depois da fase, quando chega a fase adulta, né, podemos dizer assim, ele começa a fazer mal, porque é uma erva venenosa. Daninha, dano, né? Causa dano. Né? Então, entende-se que aquele que causa dano, é muito difícil você conseguir trazer ele ou mudar, porque é como se aquilo ali fosse ele cresceu para aquilo ali. Né? Então, a gente entende que é um pouco mais difícil de você tentar contornar. É impossível? Não, não é impossível.
né? Porque enquanto tiver plantado, a possibilidade de você mudar. Depois que se corta, aí já era. Mas aí é que é o problema. Vamos lá. Dá para tratar de joio? Se ele nasceu joio, ele cresceu joio, a gente consegue tratar esse camarada? Justamente essa é a grande questão, é o grande problema, né, que o joio traz. Porque o joio, ele dificilmente, eu não posso dizer talvez impossível, sim, né, porque nós estamos levando para uma realidade evangélica. Né? Então eu não posso dizer ser impossível. Na verdade, é fácil? Não é fácil você manipular, trabalhar, né, essa questão da mudança de pensamento. Porque levando para um evangelho, a mudança ela vem quando nós mudamos a nossa mente. Né? Quando conseguimos tratar da nossa mente. Entender que, exemplo, teve um rapaz aqui estamos num sítio, né? E é um sítio onde tem muitas árvores frutíferas, né? E um dos meninos, quando estava plantando ali as bananeiras, ele liberou uma palavra para aquela bananeira ali. Né? Eu até achei que ele estava ficando meio doido ao ouvir ele conversando com a bananeira, e ele cavando, ele plantando, ele falava algo para a bananeira. E eu questionei ele: o que você está falando para essa bananeira aí? Não, estou dando uma ordem para ela, que ela está sendo plantada aqui para gerar fruto. O dia que eu tenho os dias dela contados, os dias que ela parar de dar frutos, eu vou cortar ela e vou jogar ela fora, porque não serve. Sim. Então entende-se o quê? O joio está ali para atrapalhar o trigo. Ele foi implantado. O joio não foi gerado por pelo agricultor do local. Ele foi plantado pelo inimigo. Então aquilo que veio do inimigo veio para destruir. É isso aí. Né? Ele não veio como coisa boa, né? Ele veio como coisa ruim. Ele veio para se alimentar da mesma coisa, como se fosse algo jogado no meio para atrapalhar mesmo, para bloquear o crescimento. Então você vê que o que é lançado pelo inimigo é muito difícil de ser mudado. Porque aí tem um fim, né? Aí a gente vai entrar numa outra questão aqui, bem objetiva, que eu rasgo mesmo. Olha o que acontece. O joio, ele foi lançado pelo inimigo. E o trigo foi plantado pelo Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você que é trigo. Como você vai saber se você é trigo? Você dá fruto. Você ajuda o seu pastor. Você, em todos os eventos da igreja, você está presente, claro que na maneira do possível, tem gente que trabalha. Você gosta de oração. Você, quando tem algum evento na igreja, você mete a mão para ajudar. Você convida pessoas para aceitar a Jesus. E o mais importante, você dá um bom testemunho lá fora. Isso é o trigo. Então, estou falando para você que é trigo. Mas o inimigo, ele tem uma tática de lançar o joio lá. E olha o que está acontecendo. Muito trigo não está sabendo fazer a separação do joio e está se deixando levar pelo joio. Por que eu digo isso? O camarada é trigo. Ele está lá na igreja fazendo a obra de Deus. Ele está buscando o Senhor. Está sendo transformado, está frutificando. O joio vem para tentar parar o trigo. Para tentar destruir o crescimento do trigo. Bloquear o crescimento do trigo. Sendo mais específico, para parar você de ir para a igreja. Para parar você de fazer a obra. O joio só tem crítica, não tem uma palavra de conforto, e eu vou passar a bola para o pastor Eliezer. Então, você que é trigo, larga o joio de mão, deixa ele para lá. É isso que tem que fazer, pastor Eliezer? Uma observação que o pastor está falando, quando o trigo começa a ajudar o pastor, começa a se envolver, a primeira coisa que o joio fala é o quê? É puxa-saco. É puxa-saco, tá sempre com o pastor, tá querendo isso, tá querendo aquilo. Tá querendo aparecer. E se não tiver ligado, cai na pilha. E aquilo ali abala espiritualmente, enfraquece, entristece, daqui a pouco a pessoa tá murcha e o joio continua na igreja. Se passando por trigo. Se passando por trigo e mata o trigo.
conforme literalmente o joio faz com o trigo na plantação. Mata o trigo, ele continua ali. O objetivo do joio é esse. Destruir o trigo. Resumiu o que o pastor Flávio falou. Sim, porque se alimenta da nutriente, né? O exatamente. trigo se alimenta, o joio também. Ele vai se alimentar. Sim. Então, bem, estão entendendo agora a separação do trigo e do joio, a diferença? Tá dando para você entender, né? Ou você que é trigo, deixa eu mandar um recado para você. Você vai ficar dando ideia para joio? Larga o joio de mão, porque naquele grande dia, o dia da grande colheita, é que nós vamos ver a separação do joio para o trigo. Pois bem, eu acho que aqui na parte espiritual, na parte da igreja, a gente já conseguiu elucidar isso. Você conseguiu entender? Se você conseguiu entender, faz um comentário aí, pô, agora eu estou conseguindo entender que eu sou trigo e eu não posso dar ideia para esse joio que está tentando me parar. Quem tenta parar uma pessoa dentro da igreja, ou até mesmo, igual eu falo aqui, eu sempre falei, tá aqui o Iago, que é mais antigo, como é que eu falava aqui no meu cultos? Quer, não quer, mete o pé. Porque até aqui na Casa de Recuperação tem trigo e tem joio. Quanto joio já passou por aqui? Na minha época aqui passou muito joio por aqui, né? E não vai ser diferente. Então eu sempre falei com os meninos aqui, os alunos, sempre falei com o pastor Flávio. Às vezes parece que eu sou um pouco grosseiro, ou eu sou incisivo demais, né, Iago? Eu aperto muito, mas o militarismo deixa a gente assim. E aí eu falo sempre uma coisa, meu irmão, o trigo, quem é trigo, quem quer mudança, quem quer melhoria, quem quer ser transformado, quem quer ser abençoado por Deus, não esquenta a cabeça com palavra dura que venha da parte de Deus, não esquenta a cabeça com correção do pastor, porque ele sabe, o joio não sabe que a correção é para ele crescer, mas o trigo sabe que a correção é para ele crescer, é para ele melhorar. Então, é assim mesmo, a correção é para isso, o joio não aceita a correção e o trigo aceita? Isso, como o próprio Zé disse, o pastor Zé disse, que ele não se curva, não é isso? É. Então, acho que todo trigo, ele se curva para aprender, por mais que apanhe, né? Porque a palavra, ela nos confronta, nós nos estamos confrontados todos os dias, e nós temos que prestar atenção em uma coisa, que, por exemplo, a nossa luta, a nossa briga não é... Retorna ali que deu pausa, isso. A nossa luta, ela não é contra o irmão, como o pastor Giovanni disse, não quer, né? Por quê? Porque qual é a intenção do joio? Por que o inimigo lançou o joio? Porque o joio ele consegue também fazer com que o mesmo nutriente que alimenta o trigo, alimente a ele. Então, aquilo que era para mim, automaticamente é sugado pelo joio. Né? Então, todo alimento que eu recebo, automaticamente, às vezes uma pregação muito boa, o pastor pregou, e eu estou ali vibrando, aí o joio está do meu lado. Rapaz, esse camarada não prega nada. Né? Rapaz, é joio. Esse pastor está fora da direção. Agora eu vou pedir uma ajuda aqui. Quando a gente falar, vou pedir os alunos aqui, quando a gente falar trigo, quando a gente falar pessoa que faz coisa boa, vocês falam trigo. Deu para entender? Quando falar pessoas que fazem coisa ruim, vocês vão falar joio. Deu para entender? Então vamos fazer um teste aqui. Pessoa que gosta de ouvir a palavra de Deus é trigo. E aquela que não se curva, não se dobra e não gosta de ouvir a palavra, ela é joio. Vamos lá. É isso aí. Por quê? Porque às vezes, né, o pastor pregando tá uma bênção. Aí começa a falar bem do pastor. Aí o joio está do lado, né? Qual é a intenção dele? Rapaz, esse camarada aí tá fora da direção. Tem nada de Deus para passar. E começa a semear. Aí aquele que está feliz com a mensagem começa a observar coisas que o joio está fazendo ele observar. Então aquela empolgação que ele tinha já não tem mais. Já começa a desanimar, já não vai mais no culto ouvir a pregação. Daqui a pouco já começa a ficar abatido, já começa a ficar em casa, porque porque estava tão empolgado, mas não, o pastor realmente não é bem assim, já vi que o pastor não é tudo aquilo que... Mas ele não estava tão empolgado, então entende-se que a função do joio é justamente essa, roubar o nutriente do trigo. Então nisso aí ele consegue tirar o foco a visão que o trigo tem de bondade, né, de fé, de esperança, né, de ser corrigido,
o joio tenta tirar. Então o joio, ele não satisfeito por ser joio, ele quer colocar a visão dele de joio nos trigos. É isso, pastor Eliseu? Tira o foco? Tira o foco e tira, é o que eu estava falando anteriormente, mata. Tá? A vida da pregação é abençoada. E aquele pastor ali está na emoção. Poxa, aí tá pregando aqui, mas fulano de tal tá lá. Às vezes o pastor já até foi, já até enviou alguém, mas o joio ele tá ali para abalar a fé. Para abalar a fé, destruir a obra de Deus e destruir o ministério. Ele só vai falar mal, ele não vai falar nada bom, nada bonito. Ele é literalmente como uma serpente, ele vai devagarzinho, ele vai cercando, vai pegando os pontos que ele pode falar, quebrar as pernas mesmo, literalmente falando, para deixar a igreja quebrada. Isso no mundo espiritual isso tem um peso muito grande, tá? Porque a Bíblia fala que tudo que nós falamos, tá, tem um peso. Tudo. Está sendo escrito, anotado. E está sendo escrito e anotado, tá? Então é muito importante quando nós formos dar ouvido a certas coisas, pensarmos antes, poxa, é de Deus, não é de Deus? Eu devo falar? Devo procurar saber? Porque tudo que vem aos nossos ouvidos, nós devemos analisar. O joio, ele faz isso, ele joga. É a função do diabo, ele é bom nisso. Impressão psicológica. Foi plantado por ele, né? Foi plantado por ele. Então cabe ao trigo analisar, poxa, isso aqui é coisa que eu não devo dar prosseguimento. Ele tem que morrer aqui mesmo. Acabou, corta. Corta, o trigo ele corta. Porque ele sabe que aquele lá na frente vai fazer mal para ele. E vai fazer mal da onde joga o alimento dele. Da onde que joga o alimento pro trigo? Vem de cima, vem do altar. Sim. Então se ele contaminar o próprio altar, ele mesmo vai se matar. Entendeu? A ideia do joio é essa, é contaminar a fonte de alimento. Deus, altar, trigo. Só que o joio já sabe para que ele presta. Para nada. O trigo, ele muitas das vezes não sabe qual é o foco dele. O foco que ele tem que seguir. E se desvia por causa do joio. Olha aí que alerta é esse? Um alerta muito forte para a tua vida, para a minha vida. Falar uma coisa aqui, não perca a visão de trigo. Não entre na visão do joio. Eu sempre falo uma coisa aqui, falei para o pastor Flávio, eu falo com os meus amigos, não me olhe com os olhos de ninguém. Sim. Sempre falo isso, não me olhe com os olhos de ninguém. Sim. Olhe para mim com os seus olhos. E o próprio Cristo vai falar, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Agora, se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas será todo o seu corpo? Então, o joio, ele está ali para isso. Para colocar a visão dele, que é uma visão ruim, no trigo, para o trigo perder o foco. E isso acontece, e isso até destrói igrejas. Muitas igrejas. Destrói pastores, destrói ministérios, destrói até casamento. O joio, se o trigo não ficar ligado, o joio destrói seu casamento. Fica ligado nisso. Não dê bola para joio. Não ouça o que o joio está falando. Veja os teus frutos e veja o fruto do joio, que é nenhum. O fruto do joio é destruição, tormenta, maldade, ruindade. Você vê aquele crente lá, que ele até parece crente, anda igual crente, fala como crente, dá glória a Deus, dá aleluia, mas ele é joio. Todas as vezes que ele falar, é só uma vírgulazinha que ele falou. Um exemplo, o pastor é uma bênção, mas a esposa dele está pecando. É isso aí. É joio. É isso aí. É joio. Ó, o pastor pregou muito, mas ele não devia ter falado isso. É joio. Olha, vamos fazer um trabalho aqui, pastor Flávio. Vamos ajudar lá no pastor Flávio, o culto da colheita que vai ter. Vamos juntar alimento, vamos juntar um valor aqui para ajudar o pastor Flávio a comprar um sítio lá. Ih, rapaz, pastor Flávio, é muito dinheiro, não vai dar para comprar não. Nem você do ano aí não vai dar para comprar. É joio. O trigo é otimista. Além de ter fé, o trigo tem sempre uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de incentivo. Então daí dá para distinguir o joio do trigo. Vamos terminar essa parte aqui? Sim. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Para a gente poder entrar na parte da área
do trabalho. Sim, que tu falou algo realmente muito importante a respeito de nos conhecer através do olhar do outro. Isso. Né? Isso é muito importante. Eu tenho até um colega ímpio, né, que ele é dono de uma academia, e conversávamos até a respeito disso, que eu citava para ele aquele texto de Salomão, com as duas crianças, duas mulheres, né, da morte, que Salomão, ele antes de tomar atitude, ele ouviu as duas, ouviu os dois lados. Isso é muito importante, porque às vezes a gente conhece as pessoas, né, através do que você fala, através do que o outro fala, e assim você esfria. Ele falou, a minha academia quase fechou, porque existiu uma pessoa aqui que falou alguma coisa que não era verdade, e ele concordou com o que eu estava falando. Ele falou, caramba, ia acontecer isso comigo, porque uma pessoa aqui levantou algo que não era verdade, só que era uma aluna falando. Então as pessoas deram crédito para aquela pessoa, quase acabou comigo, quase arrebentou a minha casa, a minha família, porque simplesmente ouviu a outra pessoa falar e não analisou o outro lado. É joio. É joio. Joio no trabalho, joio na academia. Justamente, joio na academia. Onde, né, onde tiver o espaço para o joio crescer, ele vai crescer. Mas aí que tá, a gente falou da parte espiritual, falamos aqui da parte do evangelho, da igreja, que é a nossa área, mas nós também somos cidadãos. Isso. Nós também temos a nossa responsabilidade como cidadão. E como cidadão, o pastor Flávio não está trabalhando atualmente, o trabalho dele é esse aqui, mas ele já trabalhou, é um profissional excelente da área da elétrica, enfim, já trabalhou em grandes empresas, né? Não caiu de paraquedas, igual a gente fala, não caiu de paraquedas, tem uma história, tem uma formação. E aí, eu começo a perguntar aqui, no trabalho secular, como a gente pode identificar o joio do trigo, pastor Flávio? Lá no trabalho, quando o senhor estava trabalhando lá, tinha trigo e tinha joio lá no trabalho? A gente pode usar essa expressão lá no trabalho secular? Sim. Principalmente quando existe aqueles colegas que você, um camarada caprichoso no seu Rapidinho, trabalho. presta atenção aqui, você que gosta do nosso trabalho, do nosso podcast, você que não é evangélico, mas simpatiza com o evangelho, você que é meu amigo no Facebook, mas não é servo de Deus ainda não se decidiu por Cristo, escuta o que eu estou falando aqui. No trabalho, nós vamos falar agora de trabalho, polícia, política, tá? E no nosso campo também, na nossa vizinhança. Vamos estar falando isso aqui, como você identifica o trigo do joio. A Bíblia é viva. Jesus falou essa parábola há mais de 2000 anos atrás. E hoje, até hoje, nos dias de hoje, os ensinamentos do Senhor Jesus podem ser colocados e podem ser aproveitados em todas as áreas da nossa vida. Inclusive na área do trabalho. Vamos lá. Por exemplo, aí você recebe lá a ordem de trabalho, nós vamos pegar um trabalho, vamos fazer assim, assim, assim. Você, como funcionário que presta um serviço, você deve obrigação a um patrão. Então, quando você é direcionado a fazer um trabalho, o que te cabe é fazer com perfeição. Com excelência. Com excelência, porque você é um profissional para aquilo ali. O problema é quando você vai para executar um trabalho e lá existe aquele que, rapaz, tá dando dinheiro para a empresa. Ih, é joio. É joio. É joio. Então, assim que identifica o joio no trabalho? Sim, é quando o cara não se preocupa que aquilo pode trazer um problema para o patrão, um problema para o colega ao lado. Ele é aquele camarada que não está nem aí. Relaxado. Ele não se preocupa, porque o joio não se preocupa, o joio está ali para atrapalhar. O joio está ali, ele foi lançado pelo inimigo para fazer com que a empresa quebre, para fazer com que, por exemplo, voltando até para o lado da polícia, hoje a polícia tem essa visão, infelizmente, por causa de muitos joios. Porque ela foi instituída, né? É mal vista, ela foi instituída. Tem um exemplo algo interessante ali dentro para mim, né? Que a polícia é necessária, como é que é? Falou? Qual foi a frase que falou? A polícia, ela é mal vista. Ela é mal vista. Porém, só lembra quando precisam dela. Porém, só lembra quando precisa dela. Mas é uma realidade. Por quê? Porque, infelizmente, alguns joios queima o trabalho de quem está querendo levar a sério, de quem está com honestidade no serviço. Às vezes tem empresas que perdem contrato por causa de joios. Perde contrato porque foi feito um mau trabalho, feito um péssimo trabalho por causa de alguns joios. O patrão está investindo, está, né, dando o alimento para sua casa e você, infelizmente, acaba prejudicando o patrão, prejudicando os companheiros, atrapalhando o trabalho e não faz
um bom serviço. Infelizmente, tem joio também no trabalho. No trabalho você já identificou. Agora, na polícia, o pastor Eliezer está começando a falar aqui, como identificar o joio do trigo na polícia? Vou falar de uma maneira assim, bem geral, tá? O que acontece? Anteriormente eu falei que o joio, ele contamina o que vem de cima para baixo, tá? No trabalho é a mesma coisa e na polícia é a mesma coisa, tá? No trabalho ele vai contaminar o que é a renda dele, quando a pessoa passa a ser antiética, a pessoa passa a não ter submissão, que a Bíblia diz que nós devemos servir ao nosso Senhor. Mas também tem como a isso, Deus. o joio não é submisso. Não, o joio bate de frente. Ele não tem fruto, O joio não tem fruto. não tem fruto. Ele tá ligando pra nada. Isso aí é pra O joio bate de frente. O joio é aquele... O joio é aquela pessoa que não respeita hierarquia, não respeita liderança, não respeita nada. E dentro da igreja e fora da igreja. E isso na polícia também. Na polícia também tem isso, tá? E o que acontece? Questões éticas. Se você não é ético, você está fora dos mandamentos bíblicos. Se você está fora dos mandamentos bíblicos, você está sendo joio, tá? Para estar dentro dos mandamentos bíblicos, quando eu falo que não é, então quer dizer que eu tenho que ser cristão. Não. Se você está fora da igreja, mas você procura seguir os mandamentos bíblicos, tá? Procura seguir ética, você está procurando ser trigo, tá? Eu estou trazendo fora a questão evangélica, a questão ética. Sim. Tá? Você está procurando ser o trigo. Agora, para ser o trigo, é fazer as coisas certas, não compactuar com coisas erradas. Eu conheço o soldado da PM que tem carrão maravilhoso, mas também conheço o soldado da PM que tem um gol bolinha. Entendeu? Não precisa entrar aí. Então, assim, são coisas. Tem muita gente honesta. Tem muita gente honesta, muita gente ética, muita gente séria, que são trigo. Agora, infelizmente, como em toda profissão, existe o joio. Aí é que é o problema. Olha o problema. Que o problema que o joio causa sempre tem uma repercussão maior. O pessoal olha primeiro para o estrago do joio. Eles não, pode ser minoria, mas o joio acaba fazendo mais barulho do que o trigo. Esse é o problema. A gente sempre fala isso. Eu gosto sempre de falar isso. Tem gente que está fazendo a coisa certa, tudo direitinho ali. Vamos botar, estamos falando ainda da PM, a tropa tem ali, vamos botar uma guarnição. Uma guarnição ali tem 5 PMs, 4, vamos botar 4 agora para Patama, enfim. Tem 4 PMs. 3 PMs são trigo, trabalham direito. Aí um é joio, trabalha errado. O trabalho dos 3 que são feitos corretamente, ele não vai sobressair. Por quê? Porque é um trabalho que está sendo feito com seriedade e simplesmente está sendo um trabalho feito tranquilo. Agora, quando um da guarnição faz errado, aquilo ali tem uma repercussão tão grande, uma má repercussão tão grande, e aí toda a guarnição acaba sendo queimada por causa de paz, meus senhores, por causa de um joio, 3 trigos vão ser mal falados. Só que por causa desse aumenta-se várias coisas. Por causa desse o joio, ele não fala só o que aconteceu, Sim. ele aumenta. Além disso... Olha só como é o diabo, tá? Adolf Hitler, ele era um cara ruim, perverso, usado pelo cão, mas era um cara extremamente inteligente. Ele dizia que uma mentira dita por várias vezes, essa mentira pode se tornar uma verdade. É uma máxima do desperdício. Exatamente. O joio, ele usa isso. O joio, ele usa isso. Você pode observar, todo joio, ele vai pegar um fato isolado e vai falar um monte de coisa e repetido. E eu gosto de um texto que Martinho Lutero escreveu, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Exato. Um que grita muito, que é joio,
ele faz o estardalhaço terrível. Mas o bom fica sabendo que está certo, sabendo que está fazendo o correto, sabendo que está debaixo da hierarquia. Então não se cale quando tiver um joio. Ainda fala assim, não, Deus vai bradar. Não. Só que tem coisa que não é Deus não, tem coisa que é a gente. O que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. E o que Deus vai fazer, a gente não consegue fazer. Isso aí é fato. Eu acho que a live já está muito grande. Está quantos minutos aí, Tiagão? Não dá. Vem aqui no Pastor Flávio. Não dá também ao vivo. Dá para ver aí? Não dá. Mas enfim, eu acho que já está 40 minutos. Então a gente tem mais 20. Thiago já falou, a gente tem mais 20. Então vamos partir aqui para uma outra. A gente está chegando aí nas eleições. Então a eleição está à porta aí, tá? Então o que a gente quer fazer? Como eu disse aqui, o nosso podcast é um alerta para os crentes ficar ligados e também uma denúncia. O que é denúncia? A Bíblia denuncia. A Bíblia, ela denuncia. A Bíblia, ela é perigosa demais, é um livro perigoso. Para quem? Para os hipócritas, porque desmascara os hipócritas. Então os hipócritas, eles têm medo da Bíblia. Eles têm medo de uma palavra pregada na verdade. O joio tem medo disso que a gente está fazendo aqui. Porque nós estamos desmascarando muito joio dentro da igreja, dentro da polícia. Vamos desmascarar o joio da política? Vamos lá? Vamos desmascarar. Como identificar um joio na política? Pastor Flávio. Sim, é até engraçado falar de É cômico se não fosse trágico. Sim. Pelo fato de uma das coisas que é bem marcante, eu prometo e não cumpro, eu prometo sabendo que não vou cumprir. Primeiro ponto. Né? Acho que o primeiro ponto é esse, eu prometo sabendo que não vou cumprir. Quando o camarada promete ainda, tendo ainda 98% de certeza que ele vai poder cumprir com aquilo, é por isso que eu costumo lidar com a política da seguinte forma: faz primeiro. Isso. Né? Faz primeiro, mostra os teus frutos primeiro, para que eu possa acreditar. Porque hoje está tão escuro as coisas, você está andando com os olhos tão vendados, com tantas promessas, você não vê. É por isso que quando conseguimos detectar alguém que está fazendo, a gente vai ter uma questão de esperança. Não, vai acontecer, né? Porque ele já está fazendo. Então, vamos voltar em quem está fazendo? Porque ele está fazendo alguma coisa. Eu estou vendo alguma coisa. O ruim é quando a gente estamos em cima de promessas, né? E infelizmente... Então o joio promete e não cumpre. O joio promete e não cumpre. Então se eu for olhar por essa perspectiva, 95% é joio na política. É isso mesmo, pastor Eliezer? 95%? Está sendo bondoso. Eu sou otimista. Mas vamos lá. 99%. Ou joio ou tem traços de... Né? Porque ou se faz. Sim. Né? Às vezes também não pode dizer, o cara é joio. Você faz de joio. Né? Porque é aquilo, tem pessoas que são psicopatas, e tem aquele que convive com o psicopata e pega traços mas não é um psicopata. Sim. Mas aprende e acaba vivendo como se fosse um. Então, infelizmente, as pessoas são tão hoje influenciadas pelo mal, como eu falei, o joio e o trigo são iguais, são iguaizinhos, se alimentam da mesma coisa. Mas o joio é mais rodaninha. O que difere deles é quando fase adulta, quando já consegue, já está bem, quando está nutrido, é que você vê, cara, esse camarada realmente não presta. Vale nada. Não vale nada. E outra coisa, o que é de candidato perto de eleição se convertendo? Sim. Você falou que eu podia. Tomando até a Santa Ceia? Se parece. Entendeu? Lá na igreja, se chegar qualquer candidato, posso falar de política? Porta pra dentro é adoração a Deus. Quer falar de política, porta pra fora. Tá, aí 3 anos o cara não foi na igreja. Aí no ano de eleição ele quer ir. No ano de eleição, quero aceitar Jesus. Amém. Depois você faz de novo. Deixa eu aproveitar aqui, o pastor Jorge fez uma postagem agora, ainda há pouco. Pastor Jorge Inácio, um abraço, eu acho que ele está assistindo a gente lá. Se estiver assistindo, dá um joinha aí pra gente. Ele fez uma postagem que era o seguinte: no ano de eleição, pregador vai pregar de graça na igreja dele, cantor vai cantar de graça na igreja.
Aí ele botou, quero ver depois da eleição vir pregar de graça na minha igreja. Aí é fácil. Quero ver depois da eleição vir cantar de graça na minha igreja. É isso aí mesmo? É exatamente. Exatamente. Perto da eleição todo mundo é bonzinho. Depois da eleição, opa, vamos voltar ao normal. Né? É eleição que é todo mundo mostrar que é unido, isso e aquilo. Não, vamos lá, não. Eu não cobro, não faço. Depois pra olha só. Tá, mas vamos parar por aqui. Pera aí, vamos cortar isso aqui agora. Por quê? Dia 3 de setembro, eu acho que nós vamos estar aqui na Casa de Recuperação, se você autorizar. Sim. Estaremos aqui fazendo mais um podcast. E o tema vai ser: o crente deve se envolver com a política ou não? É forte esse negócio? Muito forte. É forte. Vai estar aqui pastor Aguinaldo, vai estar aqui mestre Del, vai estar aqui outros camaradas aí que são top, que conhecem, têm conhecimento de política para falar com causa, né? Isso. Falar com veemência ali o que eles vivem. O pastor Aguinaldo já foi candidato acho que 2 vezes, né? É lá da nossa igreja, é meu amigo particular. Não combinei nada, eu combinei alguma coisa com você, eu combinei não. Aqui o podcast é para rasgar, é ao vivo, eu não falo nada com ninguém, a gente vai fazendo as perguntas e o coro, eu acho que vocês estão indo até bonzinho demais. Porque nos outros o pau quebrou bonito. Então, vamos estar falando de política nessa data, dia 3 de setembro, nós estaremos falando aqui. O é primeira vez vai mais devagar. É isso aí, mas aqui não tem esse negócio não. Então vamos lá, eu falei 95%, que eu quis ser otimista, 95% dos políticos hoje é joio. 95% dos políticos é joio. Quantos por cento? Fala ali para o pessoal. 99%. Pastor Flávio. 98. 98%. Então, para mim, 95% é joio, tá? Então, como identificar agora os trigos e se a gente tem que votar nos trigos? Vamos lá, pastor Flávio. Sim, claro, porque nós precisamos de liderança. Né? Precisamos de liderança. E o que a gente pede das lideranças, né? O que a gente procura nela é que ela seja de trigo, né? Que cumpra um papel diante da sociedade, seja justo, né? Que prometa e cumpra, né? Como eu falo, que é uma das grandes falhas de caráter é esse, prometer sabendo que não vai poder fazer. Acho muito sério isso, muito sério mesmo. Né? Eu estou fazendo uma promessa sabendo que eu não vou poder cumprir com aquilo. Muita falta de caráter isso. E nós temos muitas pessoas sérias aí, muitas pessoas sérias que têm feito um bom trabalho. Né? E eu peço a vocês que procurem essas pessoas, que não votem no escuro. Como estou falando de política, eu estava vendo até um debate, foi anteontem, né? E dentro desse debate, uma das pessoas que estavam fazendo esse debate, tem um trabalho dentro de uma psiquiatra, falando, que estavam tentando eleger esse mendigo aí. Né? Porque aí vocês entendem, irmãos, na mão de quem eles estavam querendo colocar uma liderança, na mão desse mendigo, e ela como psiquiatra falou completamente errado isso, né? E só não entrou porque ele puxa a ficha e viu que ele tem uma série de bagunça no nome dele, tem muita coisa errada e por isso não foi à frente, né? Porque estavam tentando colocar ele também para vir a candidato. Então você entende que o quanto estão banalizando, né? O quanto estão fazendo uma coisa muito séria uma brincadeira, né? Porque o cara, não, esse camarada vai ter voto porque ele tá... Não, espera aí, qual é o histórico desse cara? A vida do rapaz. Né? Aí quando foram puxar, viram que não era possível por causa do nome dele, vinham alguns problemas no nome dele. Então, gente, vamos focar nisso aí, vamos ver direito em quem você vai entregar o seu voto, porque esse amanhã será o seu líder, né? Será o nosso líder. E deixa eu falar uma coisa aqui importante. Nós falamos de política hoje para não sermos proibidos de falar de Jesus amanhã. Sim, porque tem muito candidato aí que é contra a família, que é contra a igreja, que é a favor da legalização da droga, a favor da legalização do aborto. Então fiquem ligados nisso aí. O cara já tem histórico. E outra, vamos arrancar esses políticos tudo velho aí que até hoje não fizeram nada, gente. Tem político aí que está 15, 20, 30 anos na política só atrasando. Olha, porque esse ano é uma eleição que é um divisor de águas, tá? Não estou puxando sardinha para nenhum candidato. Eu quero que você
comece a pesquisar para você saber quem já trabalha, tá? E quem já faz e quem não faz. Então não vai pelo emocionalismo, não. Vai pesquisar, tá? Procura pessoas de confiança de vocês para poder votar, porque essa eleição aí, se nós que somos povo de Deus votar errado, o negócio vai ficar ruim para você, depois você não reclama, tá? Eu não quero sofrer por causa de uma escolha errada sua. Pastor Eliezer. Vou fazer uma observação aqui. Se um cristão faz alguma coisa errada, os próprios cristãos são o primeiro a apontar. Sim. Tá? Então na política não é diferente. Tá? A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Só que eu não posso esperar que esse justo seja 100% correto. Não existe perfeito. Ainda mais na política. Porém, vai se enquadrar dentro de uma característica que nós temos. Costume familiar, uma ética cristã, uma ética moral e cívica. Tá? Só que não tem perfeição. Agora, o trigo, ele tem que reconhecer uma coisa. O joio, ele nunca pode sobrepor o trigo. Tá? Vou falar, tá? Tem cristão que é esquerdista. Vamos deixar, vou te convidar para vir no dia 3 também. Você pode vir no dia 3? Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai abordar isso aí. A gente vai abordar isso aí. A gente vai abordar esse tema aí, tá? Uma das perguntas é, o cristão pode ser esquerdista? Pô, pelo amor de Deus. Não existe isso. Pelo amor de Deus, gente. E aí o camarada vai votar em alguém que tenha esse viés ideológico. Não existe isso, gente. Não existe isso. Vou alertar aqui. É fácil você saber. Se o cara, nada contra, tá? Não vem querer me taxar de homofóbico, porque o problema dos políticos hoje ele é homossexual, ele quer que você engula o homossexualismo dele, ele quer que seus filhos sejam homossexuais, ele quer educar seu filho para ser homossexual. Se ele usa droga, ele é um político que usa droga, ele quer que o seu filho use droga, ele quer que a droga seja legalizada, ele quer tudo de ruim para você. Você vai votar nesse cara? Quer que seja normal, você vai votar nesse cara? Você vai votar nesse cara? Eu vi um cara falar assim, maconheiros saiam do armário, vai pro inferno, de cabeça para baixo, pelo amor de Deus. Então, vamos voltar aqui o foco, só para você ficar ligado, tá? Então, não vá dar seu voto para esses camaradas aí. Mesmo você não sendo crente, você sendo um cidadão de bem, a gente está numa casa de recuperação onde os homens aqui, eles lutam para deixar a dependência química. Sim. Eles lutam para deixar. Se a dependência química fosse tão boa, já não tinha sido legalizada? Então aqui é uma luta diária, constante. Quantos homens passam por aqui? Na minha época a gente chegou a ter 63, 65 homens aqui procurando largar as drogas. Aí tu vai votar em candidato que quer legalizar a droga. E aí que tá. O pastor Flávio vai falar até melhor do que eu. Com alguém que usa, com alguém que é dependente químico, quem é que sofre mais? A família sofre, a sociedade sofre. Aqui tem pessoas até que vizinhos, nem da família sofrem com a situação. Né? Então é algo que não é bom legalizar. Não tem como legalizar. Algo que destrói a família. Algo nocivo, destrutivo, porque se não tivesse as drogas, não tinha caso de recuperação. Sim, acho que não tem lógica isso. Não tem lógica. Então, gente, vamos ficar ligados aí, pelo amor de Deus, vamos ficar ligados. É fácil, ver os frutos lá, tá? Ver o fruto. Tem um candidato aí a governador do Rio de Janeiro que ele defende o fim da polícia militar. Mas os seguranças deles são todos policiais militares. Aí o cara é a favor da legalização das drogas, tá? Ele é a favor da ideologia de gênero, quer ensinar teu filho a ser homossexual, teu filho a ser homem e mulher. Isso é bíblico. Mas vamos cortar por aqui, porque você também já está convidado para no dia 3 de setembro, o negócio vai ficar forte. Vamos rasgar mesmo aqui. Aqui a gente já está pegando leve, mas no dia 3 de setembro a gente vai rasgar forte aqui. A gente vai dar uma paradinha. Você está gostando da live? Dá um ok aí, dá um joinha, compartilha essa live. E agora nós vamos falar de um trabalho aqui, para a gente terminar. A gente já finalizou, a gente já deixou bem. Deixa eu só responder essa pergunta aqui. Valdemir Werneck? Isso. Tá. Deixa eu ler aqui, aproveitar. Pastor Valdemir, forte abraço pro senhor aí. Carlos Alberto. Tá, deixa eu só dar uma ver aqui, que tem bastante comentário. O pessoal tá comentando aqui, o pessoal tá agora que eu tô vendo, né? Pastor Joelton, ó. O joio não se trata. O joio se cresce com o trigo e no tempo certo
arranca e é jogado no fogo. Fato. Aí botou aqui, Tereza Cristina, é verdade. Wanda, irmã Wanda, Deus abençoe, Pai do Senhor. Bom dia. Tá aqui, nossa irmã Tereza botou amém. Tá. Ô, glória. Desse jeito. Felipe Novaes. Minha diaconisa Carol Ferreira, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Tem aqui, Pri Dumas. A correção é para crescimento. É isso aí, o joio não quer ser corrigido. A Wanda de Moraes botou aqui. O pai corrige o filho que ele ama. Fato, né? Jorge Inácio, pastor Jorge Inácio. Devo ter discernimento de espírito. Deve ter discernimento de espírito, meus irmãos. É isso aí, verdade. A Wanda Moraes botou aqui palavra muito importante. Presbítero Carlos Alberto. Joio no meio do trigo dificulta o pastor de enxergar o trigo. É necessário estar perto para saber quem é quem. É isso aí. Pastor Valdemir Werneck botou aqui, pastor Giovanni, não podemos saber quem é joio ou o trigo. Só quem sabe é o Senhor, dono da seara. Não, já dá para distinguir, pastor. Acabamos de falar aqui as características do trigo e do joio. Não consegue distinguir para salvação. Ah, sim, para salvação. Isso. Se for isso, eu até concordo. Isso, não, para salvação. Agora, no meio... Não, mas o pastor Jorge já respondeu ele aqui. O pastor Jorge Inácio já respondeu. Pela árvore se conhece o fruto. E foi o que o pastor Flávio falou aqui no começo. Olha lá, pastor. Foi o que o pastor Flávio falou aqui no começo, tá? Alain Oliveira, Deus abençoe. Pastora Dircélia, Deus abençoe, pastora Dircélia. Diego Ferreira também está assistindo aí, bênção, vitória. Então, pode mandar sua pergunta, que a gente vai responder aí na medida do possível, tá? Eu acho que tá bem esclarecido. Sim, tá. Né? Tá dando para entender? Deu para entender? Tá dando para entender? Tá, então, dá para a gente entender trigo e joio, tá dando para entender? É importante, né? Então, a gente vai continuar no dia 3 de setembro falando aí, espalha para todo mundo o podcast Vigia Crente, como está sendo aqui na Casa de Recuperação o Vencedor. Agora, passando aqui para a Casa de Recuperação, pastor Flávio, fala um pouco das dificuldades aqui da Casa de Recuperação, qual a necessidade que o senhor tem imediata, qual a maior necessidade aqui da Casa de Recuperação hoje? Para quem puder ajudar, quem tiver em condição, dá uma ajuda aqui para a Casa de Recuperação. Como os irmãos já deu para o Giovanni, não tem a experiência de estar aqui dentro com a gente, a nossa maior dificuldade, na verdade, é porque a questão da ajuda, né? Nós temos muito pouca ajuda. Né? Nós não temos ajuda governamental, né? Essa questão infelizmente, ainda é uma questão muito difícil de ser enxergada pelo fato de tratar de pessoas que a própria sociedade não concorda muito, que a sociedade deixou de lado. Né? Sim, é bem difícil. E, na verdade, o que nos mantém é justamente a ajuda das pessoas. Né? Que ajuda a gente com o nosso mantimento, que ajuda a gente com aquilo que nós nos alimentamos, porque são 5 refeições, né? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. Então, são as refeições que você costuma fazer no seu dia a dia, que nós fazemos aqui também. Né? Então, entende-se que precisa de muita ajuda, de muita colaboração. Você que, de repente, é um profissional da área, né? Quer doar um dia seu, eu sou um psicólogo, eu sou um assistente social, não tem, mas você queira fazer parte desse quadro, é sempre bom, porque são voluntários que nos ajudam. Médico, um médico, um enfermeiro, sim, nós sobrevivemos através da ajuda de voluntários, tá? Então também estendemos a você esse pedido, tá? Porque a casa não funciona somente através de uma pessoa. Né? Nós somos um grupo, é um corpo. Entenda que isso aqui é a extensão da sua igreja, sim. É a extensão do seu bairro, entende? Aquilo que o seu bairro não pode de repente prestar um socorro, você é um vizinho, é um conhecido, você está vendo a situação da pessoa, quer ajudar, então você pega atrás para cá, um pastor que de repente na sua igreja está tratando dessa situação, também pode trazer que vamos também ajudar. Só que pedimos não abandone quem você traz. Né? Não deixe de lado quem você traz, não. Ajude. Já que você colocou, se responsabilize pela pessoa que você trouxe para cá. E estenda ajuda, acompanhe. Até pelo fato, pastor, que essa pessoa que você traz, a referência de salvação para essa pessoa é você. É isso aí. Né? Você foi lá, estendeu a mão, me trouxe, agora acompanha. É muito bom e gratificante
quando você acompanha a melhora de uma pessoa que você viu ontem jogado no chão, né? E hoje a pessoa está de pé. Como é bom você acompanhar esse crescimento, acompanhar essa melhora, acompanhar, tá, essa ressocialização, essa volta para a vida novamente. É uma vitória. Você vê uma família feliz, você vê, né, as pessoas que ajudou feliz. Isso é muito importante. Então, deixa eu falar que o pastor Flávio ele é um pouco difícil de pedir. Eu sou mais cara direto. de pau, eu sou mais direto. O que acontece? Qual é a maior dificuldade aqui? A maior dificuldade hoje aqui são as misturas. também. Né? Sim. Mas geralmente, assim, acho que o maior problema geralmente é as misturas. A gente estava aqui, a gente já viu milagres, a gente já viu, não tinha nada aqui. A gente estava igual a viúva lá de Sarepta, né? Só tem 2 cavacos aqui, vou pegar um pouquinho, vou comer, eu e meu filho vamos morrer. A gente já passou por isso aqui. Verdade. Não foi uma vez. E aí a gente chamar aqueles 40 homens, né, Iago? Vamos orar, dobrar o joelho aqui. Senhor, a gente não tem arroz, não tem feijão, não tem mistura, não tem isso, não tem aquilo. Quando chegar daqui a pouco, do nada chegava uma Kombi aqui lotada de arroz, feijão, legume e pessoas querendo abençoar. Então deixa eu falar bem objetivamente para você aqui. Precisamos muito de mistura, tá? Arroz e feijão geralmente a gente tem mais ajuda, que é o mais fácil. Não que seja menos importante, mas também a mistura. Aí você fala assim para mim, eu já fui pedir às pessoas ajuda, a pessoa fala assim, é porque é mais difícil ajudar esses homens, né? Porque se fosse criancinha, o pessoal tem o coração mais aquebrantado. Se fosse órfão, a pessoa até queria ajudar. Se fosse... Deixa eu falar para você aqui, meu irmão. São 36 homens aqui hoje? 36 a 38 homens aqui, certo? Aí eu falo para você, eu falo para as pessoas o seguinte, são 38 homens que estão aqui dentro, não estão lá fora usando droga, tá? Não vou dizer que aqui tem isso, mas 36 a 38 homens que não vão, por causa da droga, de repente te enquadrar ali com uma faca, né? Ou chegar perto de você, você se sentir ameaçado, fala, pô, me dá um dinheiro aí. O cara tá lá na rua, já acontece muito isso. Pô, me dá um dinheiro aí, tu tá você com tua família ali, aí o cara chega com uma faca, meu irmão, me dá um dinheiro aqui, só para usar droga. Ele não é bandido, ele está querendo usar a droga dele, ele vai lá, pega uma faca, um canivete e ameaça você e sua família. É bonito isso para você? É bom isso para você? Você gostaria que acontecesse isso com você? Já aconteceu isso contigo? Então você não quer que isso aconteça mais? Ajuda a gente pegar esse pessoal para ressocializar. Porque 38 homens aqui são 38 a menos lá na sociedade, lá pronto para te espreitar no meio do caminho e de repente te ameaçar. Nem que ele vai fazer nada, mas você se sentir ameaçado junto com a tua família, pelo amor de Deus. São mais 38 homens que não estão usando droga, que não estão dando dinheiro para o tráfico, que não estão enriquecendo o tráfico para comprar armas. Então são 38 homens aqui e, paz, meus senhores, são 38 famílias que estão sendo abençoadas e você vai fazer parte disso quando você faz uma doação. Então, fala o Pix aqui. Eu não tenho como ir aí para ajudar. Tá aqui, ó, o Pix é o CNPJ da casa, 31 05 90 42 1000 ao contrário 21. No nome de... CNPJ. Não, é o CNPJ, mas vai aparecer aqui, só vai aparecer o CNPJ. Instituição Casa de Recuperação O Vencedor. Vou repetir aqui pausadamente para você poder anotar. Pega um papel aí e anota para você fazer um Pix. Pastor, eu não tenho como doar R$1.000. Doa R$2. Faz um Pix de R$3, de R$1. Faz um Pix de 50 centavos. 50 centavos de um, 50 centavos de outro, 50 centavos de outro. Quando vê, vai dar para comprar a mistura do dia aqui. Então, pega aí, anota o papel aí, anota no papel. Pix, CNPJ, 31 05 90 42 0001 21, em nome da instituição Casa de Recuperação O Vencedor. Esse número é do CNPJ, você vai botar lá Pix, CNPJ 31 05 90 42 0001 21. Então você já vai estar ajudando. Pastor, R$1 é pouco. R$1 é pouco, mas é melhor do que nada.
Ah, você que pode dar 10, dê 10. Você que pode dar 30, dê 30. Faça esse vídeo chegar a alguém que você tem condição, que possa doar 1.000, doar 100. Se você compartilhar esse vídeo e a pessoa que pode doar conseguir fazer uma doação, você está fazendo a obra de Deus, meu irmão. Ah, pastor, eu não tenho nada para doar. Compartilha com alguém que tu sabe que tem condição de doar. Então, esse aqui, além de ser um trabalho maravilhoso para a sociedade, também é obra de Deus. Porque aqui é uma casa de recuperação evangélica. A recuperação aqui é pautada nos princípios bíblicos. Tá? E é por isso que lá no CRAS o pessoal ficava doido de quanta gente que vocês conseguem recuperar. Né? Na minha época, agora deve ser até mais. Quanta gente que conseguir recuperar a mais do que a própria prefeitura. Porque é um trabalho espiritual. Tá? Então, ajuda a gente aí. Vamos cair para dentro. Mesmo que seja pouco, ajuda a doar R$1, R$2, R$3. E aí, se você não quiser doar dinheiro, você traga aqui, pô, eu quero doar 1 quilo de frango, eu quero doar 1 quilo de linguiça. Pastor, eu senti de comprar um pacote fechado de linguiça ali nas minhas compras para levar para o vencedor. Rua Massapê, número 45, venda de varanda. É isso mesmo? Isso. Rua Massapê, número 45, venda de varanda. Abençoe vidas, invista em vidas. Que o investimento que você está fazendo aqui na vida desses homens, você está investindo na tua segurança. Deus abençoe sua vida. Considerações finais, pastor Flávio? Amém. Deus possa abençoar a vida de todos, tá? E como, né, o podcast, o tema foi a respeito de joio e trigo, lembra-se que por mais que o joio esteja crescendo junto contigo, nunca perca a sua identidade. Você é trigo, tá? Você é trigo. Nunca perca a sua identidade por causa do joio. Nunca abandone o que você acredita por causa do joio. Tá? Deus abençoe a todos no nome de Deus. Maravilha. Está aberta a casa de recuperação para quem quiser vir fazer a visita? Sim. É até bom, né? Você que faz essa ajuda, você que contribui, acompanhar-nos de perto, tá? A porta está aberta, tá bom? Pode vir nos fazer a visita, pode vir para cá, passar o dia com a gente aqui, vem para cá, fica à vontade, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome obrigado, de Jesus. pastor Flávio. Amém. Muito obrigado por ter aberto as portas aqui para a gente fazer o podcast. Pastor Eliezer, considerações finais. Agradecer pelo convite, tá bom? Eu gostei muito e seja um trigo, não seja um joio, tá? O trigo ele faz a diferença. O trigo não só fala, ele age, tá? Aproveitando para ajudar a levantar a bandeira do nosso amigo pastor Flávio, eu já trouxe pessoas aqui que precisavam ser tratadas. Uma vez foi quase 1h pouca da manhã, lembra? Sim. Quase 1h pouca da manhã. Ele não pode levar para lá. Então é uma pessoa que ajuda. Isso nós estamos fazendo a obra, nós estamos ajudando a fazer a vontade de Deus. Tá? Quando eu vejo aqui pedindo, poxa, R$10, eu acho que é uma coisa tão irrisória. R$10 a gente compra um salgado ali. Não compra nem um hambúrguer, mas compra nem 12, 14, 15. Então pouco que nós possamos fazer para colaborar com a obra, nós estamos fazendo para o reino. Seja trigo, não seja joio. O joio ele fala e não anda. O trigo ele faz acontecer. Ele faz acontecer as coisas para Deus. E hoje nós temos que aprender a sair da mesmice, a sair da zona de conforto, do comodismo e fazer. Um sábado poderia estar dormindo, descansando, não. Mas eu não me conformo com o mundo do jeito que está. Nós temos que fazer diferença, tá? Vamos ser trigo, vamos fazer acontecer. Amém? Muito obrigado, tá? Agradeço ao pastor Flávio, ao pastor Giovanni, são amigos e homens de Deus. Maravilha. Então, convidando você que é trigo para ajudar. Quem é trigo ajuda na casa de recuperação, né, Iago? O trigo ajuda as pessoas a melhorar, né, a crescer, porque esses são os frutos que o trigo dá. Se você ajudar aqui, o teu fruto vai ser homens recuperados, homens de Deus e abençoados. Deus abençoe a sua vida. Até dia 3 de setembro, no próximo podcast Vigia Crente! Deus abençoe. Tamo junto. Maravilha, gente. Obrigado. Muito bom.